Bom dia a todos, alegria de sempre, oportunidade de reflexão, Evangelho segundo o Espiritismo, manual de conduta moral, essencial à nossa verdadeira felicidade, necessidade nossa, desenvolvimento moral, sempre nos convidando à reflexão, ao autoconhecimento, E nós estamos no Evangelho, na continuidade da beneficência, que está no capítulo 13, e hoje a gente vai falar no item 15. A beneficência a gente já viu, nada mais do que fazer o bem, a prática do bem, desenvolvimento do sentimento. E o Evangelho nesse item 15 nos convida, a questão da caridade, como sempre. O mestre já nos falava, fora da caridade não há salvação. Se a gente não se determinar ou cobrar de nós mesmos o exercício da caridade, dificilmente chegaremos a sentir a verdadeira felicidade que o mestre exemplificou e nos convida a todo instante e em todas as oportunidades a cada dia. Esse item 15 é uma mensagem do Espírito Protetor, foi em Lyon em 1861, mas atual e necessário ainda no nosso desenvolvimento moral, porque ainda não praticamos, não nos esforçamos. E, como eu sempre falo, um lindo dia, um ótimo dia, vamos iniciar. Um lindo dia para você e para todos. A cada manhã um novo recomeço, uma nova esperança, uma nova bênção, Oportunidade a cada dia nos é dada e que possamos aproveitar, essas oportunidades que se apresentam a cada dia. O Evangelho inicia para a gente nesse item, falando assim: meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós os que dizem: sou pobre, não posso fazer a caridade, e diariamente vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada, e procedeis como juízes, muitas vezes severos, sem perguntar a vós mesmos se ficaríeis satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. Já nos traz a reflexão, nos convida, porque nós ainda na nossa condição, nas nossas justificativas, a gente sempre arruma uma justificativa para deixar de fazer o bem. O convite é permanente, é a todo instante, a todo dia, mas pela nossa condição, pelas nossas dificuldades, pelo ainda o orgulho, o egoísmo está ainda muito exaltado, muito permanente em nós, a gente está sempre justificando. Associa a caridade só à questão material, do fornecer o necessário materialmente falando. E nós, através da doutrina, traz para a gente o esclarecimento que a caridade não se restringe às questões materiais. É também uma caridade. Você atender o necessitado e muitas vezes, refletindo que, na maioria das vezes, o maior necessitado somos nós, como nós vimos na sexta-feira passada. Nós que nos apresentamos como necessitados, não o outro que está nos dando as oportunidades do exercício do bem. Então, é esse convite, é essa reflexão. A caridade, como eu entendia Jesus? Questão do Livro dos Espíritos 886, a gente tem que ter isso gravado em nossa mente, na nossa tela mental. Kardec pergunta aos Espíritos, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Os Espíritos respondem: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, cabe a nós não deixar de fazer a caridade material quando surgir a oportunidade, mas é essencial associar a essa caridade, a essa doação, o sentimento que Jesus tanto nos cobra. O estar preocupado, o sensibilizar,
o se colocar na posição do outro, como a gente vai ver, como Jesus fazia, como Jesus nos convida. A gente sempre se acha melhor e superior ao outro. Ele é o necessitado e não eu. E aprendemos quem é verdadeiramente o mais necessitado. Somos nós, na oportunidade do exercício que ainda não fazemos a todo momento, a todo instante. É o convite para que possamos sentir a verdadeira felicidade. É o desenvolvimento íntimo, sentimento, é a base do espírito. As coisas materiais, no mundo de provas e expiações, são importantes, são de responsabilidade, mas não é o objetivo maior de nós, espíritos imortais, que já conhecemos e entendemos. Viemos para quê? Para o desenvolvimento do sentimento, das questões morais, associado ao intelecto, porque eu preciso conhecer e entender para poder tomar as melhores atitudes, para acertar mais. Mas o sentimento é importantíssimo. Sem o sentimento, eu não vou conseguir avançar, eu não vou conseguir ser feliz. A gente observa isso no nosso relacionamento, a gente busca isso no próximo, a gente gosta de receber a sinceridade, o amor, esse sentimento que buscamos. Por que não oferecemos? É o convite, o Evangelho faz isso com a gente, nos impulsiona, nos incentiva. É necessário isso para que possamos sentir, para que possamos, ser felizes de verdade. Jesus, nosso guia e modelo, por que Jesus é o guia e modelo? Por que a espiritualidade fala isso para a gente? Porque Jesus era a palavra exemplificada. Jesus não falava somente, Jesus vivenciava, exemplificava através de suas atitudes, suas ações, o Evangelho, o sentimento maior. Jesus não veio, não veio para não cumprir a lei de Deus. Jesus veio e modificou, na forma e no conteúdo, a lei mosaica. Na época essencial e necessária àquele povo, ainda ignorante, um povo ainda indisciplinado, que tinha que ter rigor, que tinha que ter uma lei social, a lei mosaica, para que pudesse disciplinar, amedrontar, para que eles pudessem seguir. Jesus veio trazer o amor, o sentimento. A gente vai ver nos seus exemplos aqui, Jesus se colocava na posição do outro, nos convidava a sentir, a não julgar, a não apontar o defeito, porque muitas vezes a gente vai ver também esse defeito que eu olho, que tanta dificuldade me traz em relação ao próximo, na maioria das vezes é o defeito que eu trago comigo. Porque se não me incomodasse, não me atrapalhasse no meu desenvolvimento de sentimento, eu não traria comigo, não teria em mim isso aí. Se eu sinto isso em relação ao próximo, é porque tem dentro de mim esse sentimento ainda de dificuldade, É a inveja, é o ciúme, é o orgulho, é o egoísmo, essas dificuldades que trazemos com nós, que tenhamos a humildade de reconhecer e trabalhar nesse íntimo nosso, para que possamos trazer uma harmonia ao nosso redor, trazer uma harmonia no nosso lar, para que possamos sentir a verdadeira felicidade que Jesus vivenciava a todo instante na sua trajetória aqui, quando aqui esteve entre nós. Não critique, tente corrigir os outros através do seu próprio exemplo. Seja você a mudança que tanto procura nos outros. As pessoas não mudam com cobranças, mudam com exemplos. Jesus era assim. Ele, através do seu exemplo, ele arrastava, ele sensibilizava. Ele não ficava só na palavra, só no conhecer. Ele exemplificava. Isso é para a gente. E nós, no nosso dia a dia, em relação ao próximo, em relação à indulgência, nós somos, indulgentes para com as imperfeições dos outros? Olhamos para nós em primeiro lugar e identificamos em nós a dificuldade que o outro nos apresenta?
ou apontamos, divulgamos, né? Gostamos de falar a respeito da dificuldade do outro, para esconder a nossa, para não reconhecer que trazemos em nós. O problema é nosso, a dificuldade está com a gente. Chega de justificar no outro. O outro traz as suas dificuldades. E nós, o que fazemos para nos melhorarmos? Para oferecer algo melhor, para exercitar essa indulgência que Jesus nos convida? O que temos feito em relação a isso? O nosso pavio é curto. Qualquer dificuldade que se apresenta, qualquer contrariedade, nós respondemos, nós devolvemos com a mesma moeda. E não é esse o convite, não é essa a proposta, não é essa a proposta. A proposta é de verificarmos em nós a dificuldade, não aceitar tudo o que o outro me oferece, o que o outro me propõe. Você é individualidade. Cada um de nós responderemos pelos nossos atos, atitudes, pensamentos. Aprendemos isso. Avaliemos a nossa conduta. Não julguemos o próximo. Sejamos sinceros. Por que me incomoda tanto a dificuldade do outro? É porque eu vou verificar que eu trago em mim. Porque se eu não tivesse essa dificuldade, eu me apresentaria como auxílio e não como julgador, não como apontador das dificuldades do próximo. Que indulgência é essa que o Evangelho traz para a gente? Que homem indulgente é esse que o Evangelho nos convida a ser? Que Jesus, que a lei nos cobra, nos impulsiona, nos incentiva. Fala para a gente. O homem indulgente jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado? O homem, quando passareis a julgar, ó homem, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Somos nós. É muito fácil olhar o defeito do outro e não reconhecer o meu. É muito fácil divulgar, né, evidenciar o defeito do outro para esconder o meu. Difícil é ter a coragem de olhar para si e se perguntar: por que me incomoda? Porque eu trago comigo. A gente vai chegar a essa conclusão. E o que eu tenho que fazer para deixar de julgar, de apontar e de evidenciar o do próximo? Trabalhar o meu interior, o meu íntimo, para que eu possa me apresentar como auxílio e não como julgador, não como apontador. Assim Jesus se apresentava. Assim era Jesus, assim é Jesus. Porque Jesus passou, né? Teve uma vivência no exercício, na exemplificação. Mas Jesus está presente. Basta que nos vinculemos a Ele. Basta que possamos pedir a Ele de coração, com sinceridade. Ele vai nos atender, com certeza. Mas que trabalhemos em nós esse desejo sincero de modificar, de fazer o melhor, porque queremos o melhor. Por que não fazemos? É o egoísmo, é o orgulho que reconhecemos em nós, que identificamos em nós. Nós verificamos
quando a gente começa a se aprofundar, a estudar, né, muito ainda, aquém ainda das nossas necessidades, mas através do esforço, do exercício, a gente verifica, né, que muitas vezes a palavra convence, mas só o exemplo arrasta. E isso, né, nos traz uma responsabilidade muito grande, porque a nossa consciência, né, começa a nos cobrar isso. Eu conheço, eu entendo, eu compreendo, eu falo a respeito, mas o que eu pratico, o que eu vivencio? É isso que vai contar. É isso que vai ser levado em conta quando eu retornar à pátria verdadeira. É isso que vai ser perguntado a mim. O que fizeste de todas as oportunidades que te destes? E eu tenho que me pensar e refletir sobre isso. O que eu tenho feito? O que me falta para fazer o bem? O que me falta para fazer o melhor? Vontade. Vontade. Basta que queiramos fazer. Obstáculos enfrentaremos. Porque Jesus enfrentou o maior de todos, o mais puro. Porque é um movimento contrário à situação e à condição do planeta. Você vai ser, né, desestimulado, você vai ser contrariado, mas você tem que se determinar para que nós possamos, né, sentir essa felicidade que Jesus falava para a gente, de fazer o bem, de fazer o melhor, com sentimento, me posicionando no lugar do outro, não recriminando, não julgando, não culpando, entendendo, fazendo o que é necessário, não o que o outro deseja, nem o que o outro quer, mas o que é necessário ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento espiritual. A proposta é espiritual, não é material. A matéria vai ficar, nós vamos prosseguir. E como nos encontraremos quando retornarmos? E esse homem indulgente, né, que convida a gente ali, a gente geralmente se vê como cumpridor da lei, né? Bonzinho. E quando a gente retorna, a gente vai ver que a gente deixou muito de cumprir a lei. Não é, né? A figura ali do super-homem, do Pateta. O Pateta é atrapalhado, né? Mas ele é uma pessoa, né, que está querendo acertar. Mas ele é atrapalhado. E assim somos nós. Que a gente possa se determinar mais a cumprir essa lei, a esse ensinamento divino, mas com mais vontade, com mais determinação, entendendo as nossas necessidades. Não deixar que as questões materiais, que os nossos problemas, né, atrapalhem a esse desenvolvimento maior, para que possamos ter equilíbrio, para que possamos, né, sentir melhor essa felicidade que o Evangelho nos convida, que mostra para a gente, que nos estimula, né, e que nos incentiva a fazer e a sentir. Na verdade, o que a gente vê nos outros mostra como a gente é, muitas vezes, na maioria das vezes. Que a gente possa ter essa reflexão, antes de julgar, antes de recriminar, antes de apontar, olhemos para nós. Como estamos? Jesus falou para a gente: quem dentre vós, isento de pecado, atire a primeira pedra, na passagem da mulher adúltera. E assim ainda estamos nessa condição de seres, né, de espíritos imortais, ainda com dificuldades, mas com todas as condições de crescer e desenvolver esse sentimento que Jesus nos convida a fazer e a desenvolver. Cabe a cada um de nós
esse desenvolvimento maior. Não depende do outro, depende de nós, para que a gente possa ser melhor, espiritualmente falando. Não melhor na vaidade, mas o melhor em sentir, quando a gente faz com amor, quando a gente faz pensando no outro, e quando a gente vê no outro a alegria e a verdadeira felicidade. Isso o Espírito sente. E isso é a maior felicidade que a gente possa ter aqui. É o prestar o serviço, é fazer e sentir que o outro recebeu e transmite essa gratidão para a gente. No Evangelho, traz para a gente, um exemplo de caridade material, associada à caridade moral, que é o sentimento, associando a esse, envolvendo aquilo que a gente oferece com sentimento, com vontade, com coração. Ele traz o exemplo de 2 homens, está no Evangelho nesse item, que acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses homens viverem, cada um terá as suas boas ações colocadas em um saco. Por ocasião da sua morte, esses sacos serão pesados. Aí, nesse desenrolar, desses 2 espíritos que retornaram, um se apresentou com um saco cheio de oferta, cheio de doação, reluzente, que logo dava para identificar. E o outro saco ainda restrito, vazio, com pouca coisa. E logo que se apresentaram os 2 sacos, aquele, que foi o mais ofertado, que ofereceu mais, logo identificou: esse é o meu, que está cheio, que está reluzente, que está bem, cheio de ofertas. E o outro reconheceu: esse é o meu, porque eu ofereci o pouco que eu tinha. E na hora da pesagem, na hora do valor real, qual era o que tinha o peso maior? Aquele que estava lotado e cheio, ou aquele que tinha muito pouco, mas com conteúdo enorme? E assim são as nossas atitudes e ações. Não é na quantidade que se verifica, é na qualidade. Não que eu tendo não possa oferecer. É um dever meu, coletivo, oferecer, distribuir, atender. Mas também não justifica, se eu não tenho, eu sempre posso oferecer algo de bom. Todos nós temos essa condição e essa possibilidade. Assim era Jesus. Materialmente falando, não oferecia de matéria, mas de amor, de sentimento e crescimento, incentivo, era o maior, é o maior, porque era sentimento. E nós, de nossas atitudes e nossas ações, somos mecânicos ainda? Não pensamos no próximo? Esse é o convite do Evangelho. Sentimento. Oferecer algo que eu gostaria que fosse oferecido a mim, a meu ente querido, a meu filho, a minha mãe, meu pai. Pense nisso ao fazer, ao agir, ao sentir. Cobre isso de você, que você vai fazer o melhor, com certeza. E, o tempo está chegando. Chico, fala para a gente que a sabedoria superior tolera, a inferior julga, a superior alivia, a inferior culpa, a superior perdoa, a inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Antes da gente agir, oferecer, ter atitudes, vamos consultar o nosso coração. Como está o nosso coração? O que eu tenho oferecido? A gente vai ver a medida. Na medida que eu ofereço, é na medida que eu vou ser também cobrado. E vai ser na medida que eu vou receber.
Se eu não ofereço bem, como eu quero receber? É da lei. Eu não semeio, eu não vou colher. E eu estou sempre cobrando bem para mim. E com todas as possibilidades de oferecer. E não cobro isso de mim. Só vejo no outro. Vejo a dificuldade do outro. Vejo o que o outro não faz. E o que eu faço em relação a isso? Eu faço diferente? Muitas vezes faço igual. Na passagem da mulher adúltera, né? Isso nos remete a lá, a questão do julgar, na questão do condenar, né? Jesus, na sua grandiosidade, sabia que aquilo ali, né? Aquela situação foi apresentada a ele como uma maneira, né? De ridicularizar, de pegar ele, né? De colocar ele numa situação sem saída. Ele sentia, ele observava isso no sentimento das pessoas. Só que Jesus, né? Ele reagia de acordo com as necessidades do Espírito que se apresentava a ele. Ele era um disciplinador, um educador espiritual. Julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída ou aquela que faz. Ao usarmos da empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele, teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas. Está lá no Evangelho, capítulo 10, no item 11. Na questão, né? Essa questão aí do julgar, do condenar, do apontar, o exercício da indulgência, né? Da questão da compreensão, de entendimento do outro, porque a gente vê que a gente logo julga e condena. É o primeiro ato nosso. A gente não reflete, não pensa se de lá nós viemos, se aquilo ainda fazemos. A gente não pensa sobre isso. A gente tem a atitude, a reação logo de julgar e condenar. Então é uma reflexão maior. É o Evangelho nos convidando. Não faça isso. Você não tem um direito, você não tem autoridade para isso. De lá muitas vezes você veio. Se hoje você não faz, é porque fizeste. Hoje você já está na condição de não fazer mais. Com que direito você vai julgar o seu irmão que está nessa dificuldade? Tente auxiliar, principalmente através do seu desenvolvimento íntimo, do seu exemplo, que vai arrastar, que vai mostrar a ele o caminho a seguir. Não julgar e condenar, não divulgar. Auxilie no seu exemplo, na sua paciência, na sua compreensão, na sua indulgência. A verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. É a indulgência que nos convida novamente. Não divulgue, não aponte o defeito do próximo, porque no íntimo você vai verificar que você traz consigo esse defeito. Diante dessa sabedoria superior, né, que Jesus nos exemplificou, podemos nos perguntar: por que ainda sofremos? Aí o mestre vai nos fazer uma pergunta também. Por que deixasse de lado os seus divinos ensinamentos? Somos nós. Por isso que sofremos. Enquanto não exercitarmos, enquanto não procurarmos seguir a lei, os ensinamentos de Jesus, vamos sofrer. Na medida que nos afastamos, sofremos. Isso é uma certeza. Pode dizer o que for, pode falar que isso não é do mundo atual. Por isso estamos aqui todos nós. Porque sofremos. Porque não seguimos a lei.
E o Evangelho está nos convidando a todo instante, para todos nós. Vivencie a lei. Busque Jesus nas suas propostas. Não aceite o comentário do outro como verdadeiro. Reflita. Consulte a sua consciência, que você vai chegar à verdadeira resposta do como se fazer, como se proceder. E vai sentir o que Jesus sentia. Porque você vai adentrar essa questão maior do coração, do sentimento, que é o maior de tudo que a gente pode sentir. Aqui é esse amor, essa alegria, essa felicidade de fazer o bem. E falando em fazer o bem, né? André Luiz, um espírito também que aqui esteve, né, entre nós, que enfrentou dificuldades e ao retornar também, né, observou que deixou muito, né, a realizar, mas se propôs, se determinou e hoje já se encontra numa condição muito maior, nos convida, né, ao exercício desse ensinamento divino e nos mostra o caminho a seguir para que possamos, né, estar felizes de verdade. Ele fala para a gente que a prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. É simples. É só começando a fazer o bem. Mas fazer o bem com vontade, se colocando no lugar do outro, se sensibilizando, porque você vai desenvolver esse sentimento para consigo. É o agir para sentir. Não ficar omisso, não se esconder, não se acanhar. Por que se acanhar e fazer o bem? Necessária a nossa felicidade. Que vergonha é essa que temos? Por que ainda somos assim? Porque queremos. Que olhemos para nós, né? Refletimos e nos determinarmos a fazer o que os Espíritos benfeitores nos convidam, para que possamos sentir essa felicidade verdadeira, para que possamos, ao acordar, agradecer o dia, agradecer por enxergar, agradecer por ouvir, agradecer por poder caminhar, agradecer pelas novas oportunidades, e não já acordar reclamando, né? A misericórdia é muito grande com a gente, porque nós somos muitos ainda reclamadores, reclamamos de tudo, e queremos o melhor. Um contrassenso. Eu não faço por onde e quero o melhor. Como receber o melhor se eu, ao mínimo, me esforço a fazer o melhor? Então, que a gente possa refletir na certeza que Jesus está sempre ao nosso lado. Está sempre. Basta que nos coloquemos, né, à disposição de vivenciar e de praticar o bem, para que possamos sentir Jesus melhor, sentir a felicidade. Não nos deixemos levar pelos estímulos, pelos comentários, possamos fazer a nossa parte, que ao retornarmos, nos encontraremos com o saco cheio de alegria e felicidade, não na visão material, mas na visão sentimental e espiritual, do dever cumprido, do esforço, pelo menos, de ter se determinado a fazer o melhor. Que Jesus esteja conosco, em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.